Claro que nós, seres humanos, muitas das vezes achamos difícil de cumprir alguma coisa que Jesus está ordenando para fazer, com a nossa visão humana. Só que quando Jesus está exigindo alguma coisa de nós, Ele sabe que nós somos capazes de cumprir. E o que Jesus ordenou para Zaqueu foi: desce depressa. E ele apressou e desceu. E o que me chama a atenção no texto é que ele apressou e desceu. E ele apressando e descendo, ele recebeu. Com o quê? Com júbilo, com alegria. Cumpriu a ordem de Jesus e recebeu Jesus com alegria. Você já viu alguém, quando se dá uma ordem, cumprir ordem com alegria, com satisfação? É muito difícil. Pode até ter alguém que faça isso. Mas muitas das vezes, as ordens, quando são dadas, os seres humanos tendem a cumprir as ordens, mas não com alegria. Mas Zaqueu, ele cumpriu a ordem de Jesus e recebeu Jesus com alegria. O que eu quero trazer para você, o que eu quero lhe mostrar dentro do texto, é que receber Jesus não pode ser com tristeza. Receber Jesus não pode ser com um semblante fechado. Até porque Jesus, ele é alegria. Jesus, ele transmite paz. E no ambiente onde não tem alegria, Jesus chega trazendo alegria. Então Zaqueu, ele desce e recebe Jesus com alegria. Todo aquele que recebe Jesus com alegria, certamente terá a vida transformada. Certamente terá a vida mudada. E nós podemos ver que ele recebeu com alegria. Só que tem um porém. Cumprir ordem de Jesus, receber Jesus com alegria, não significa que não haverá mais problema para a sua vida. Pois o texto diz que quando Zaqueu, ele apressadamente desceu e recebeu Jesus com alegria, toda a multidão, o texto diz, e vendo todos isso, começaram a murmurar. Murmurar contra quem? Contra Jesus. Começaram a murmurar contra Jesus, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. Quem era o homem pecador? Zaqueu. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, ou seja, ele era chefe dos cobradores de impostos. E certamente os judeus não gostavam de cobradores de impostos. Por quê? Porque era um judeu a serviço do domínio romano, porque era Roma que dominava a Israel naquele tempo. Então, os impostos eram cobrados dos judeus para ser passado para Roma.
E Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. E ainda tinha um outro problema. Muitas das vezes os cobradores de impostos, eles cobravam a mais do que devia. E por isso, muitas das vezes, eles ficavam ricos com isso. E aí, consequentemente, os judeus, eles não gostavam de cobradores de impostos. E eram tratados desse jeito aqui, como um homem pecador, pois assim também muitas das vezes se fazia. Estavam roubando. E os judeus não gostavam. Só que Jesus, ele não veio para os sãos. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os pecadores mesmo. Jesus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. E independente da condição que esteja o pecador, Jesus veio para salvar o pecador. Jesus veio para dar vida ao pecador. Por que que eu estou aqui? Porque eu, sendo pecador, Jesus veio para mim. Jesus veio para me salvar, para me tirar do lamaçal do pecado e me fazer uma nova criatura. Para mim, que não tinha direito à vida por causa do pecado, porque o pecado, consequentemente, leva à morte, Jesus veio para me dar vida. Não só para mim, mas para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Terão direito de vida e vida eterna, vida em abundância. Então nós podemos ver o quê? Que Zaqueu, sendo um chefe de cobradores de imposto, considerado como um pecador, eles começam a murmurar contra Jesus. Começam a questionar, a reclamar. Agora imagina, aqueles homens, aonde estavam? Porque o texto diz que Zaqueu desceu. Jesus disse que ia ficar na casa de Zaqueu. E aonde estava a multidão? A multidão estava onde? Na casa de Zaqueu. Creio que até mesmo ali dentro da casa. O texto não diz que estava dentro da casa, mas eu creio que estava dentro da casa. Mas se estivesse ainda fora da casa, tudo bem, estava na área. E o que acontece? Tem pessoas que estão na sua área, está na sua casa, está fazendo parte, de uma certa forma, de algo que lhe pertence, mas na verdade não te aceita. É isso que estava acontecendo com Zaqueu. E eles murmuravam contra Jesus e dizendo que Jesus estava sendo hóspede de um homem pecador, que era Zaqueu. Só que aí, Zaqueu, ele não se importou com a multidão. Perceba que desde a primeira decisão que Zaqueu ele toma, que ele queria ver Jesus, ele não se importa com a multidão. Se ele se importasse com a multidão, ele não tinha visto Jesus. Jesus não teria ordenado para ele descer da figueira onde ele estava. Ele não tinha recebido Jesus com alegria em sua casa. Então Zaqueu, ele não se importou com a multidão. Mesmo a multidão dizendo que ele era homem pecador. Mesmo a multidão murmurando, mas Zaqueu não estava se importando com a multidão. Zaqueu estava num diálogo diretamente com o Mestre, com o Senhor dos Senhores, com o Rei Jesus. Quem está em um diálogo com Jesus
certamente não deve dar ouvido à multidão. Quem está em um momento especial com Jesus não deve olhar para o que a multidão está falando. Deve estar com os olhos fitos em Jesus, atento àquilo que Jesus quer que seja feito.